amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Meus amores, vamos ver o que o Sozé tem para nos dizer no mês de maio em relação ao amor. Mas eu não vou perguntar se vai haver um novo romance, se a relação vai dar certo. Não, eu quero saber o que é que ele fala, o que é que ele tem para nos dizer em relação ao amor, de uma forma abrangente. Um olhar sobre amor, mais do que o que é que vai acontecer no mês de maio, porque isso já vamos ver com os signos, já vamos ver com outras leituras. Eu queria perceber o que é que está por trás desta história do amor, o que é que ele tem para nos dizer. Que lição, ou que aprendizado, ou que... não sei, o que ele achar que é relevante nós sabermos neste momento sobre amor. Eu normalmente, quando faço perguntas para mim, e deixem-me explicar isto que eu acho que é importante. Quando eu faço perguntas para mim, é muito raro eu perguntar algo que seja muito direto. Eu pergunto o que é que eu tenho para aprender com esta situação, ou o que é que é preciso eu fazer para que a situação se resolva, ou porquê é que eu estou a passar por aquela situação. Eu não me preocupo muito com o que é que vai acontecer a seguir, se eu vou ter um bom resultado, ou se eu vou conseguir atingir um determinado objetivo. Porque eu acho que os objetivos nós conseguimos alcançá-los no nosso dia-a-dia, abrindo caminhos, projetando, cuidando da nossa energia. Portanto, eu nunca vou para esse tipo de perguntas. Perguntas minhas, para mim, ok? Eu vou muito mais para este tipo de perguntas. Não me preocupa muito se vai correr bem no amor, se vem um amor, se vai um amor, se fica um amor. Preocupa-me muito mais aquela questão de o que é que eu tenho para aprender em relação ao amor. Algo muito mais para dentro, percebem? Porque uma relação resultar ou não, sabem, não vai depender muito de mim. Ou é uma pergunta muito direta, ou não vai depender muito, não vai depender totalmente de mim. Seria 50-50, não é? Portanto, o que é que eu posso fazer para uma relação correr bem? Lutar por ela, trabalhá-la diariamente. Entendem? Portanto, não me faz muito sentido esse tipo de perguntas para mim, ok? Para mim. E porque as minhas questões internas não são essas, ok? Mas não há erro nenhum em colocá-las, certo? Só que eu, por exemplo, saber se um relacionamento vai dar certo para mim, eu não faço essa pergunta, eu faço mais a pergunta: a energia daquela pessoa está alinhada com a minha? E às vezes a resposta é um não e eu continuo, ok? Não, essa pessoa não está alinhada contigo, isso não vai correr bem. Mas mesmo assim eu sou teimosa e continuo. Se calhar é por isso que eu não faço essas perguntas assim tão diretas como eu recebo, ok? Mas eu compreendo, não há nada de errado em fazê-las, mas eu estou-me a explicar o porquê desta pergunta hoje, ok? O que é que ele tem para nos dizer sobre amor para o mês de maio? Ou nesta situação atual, no que estamos a passar atualmente. Vamos condicionar a leitura para o amor e perceber os aprendizados que ainda temos que fazer. Afinal, viemos cá para aprender, viemos cá para compreender-nos e passamos uma vida inteira à procura de nós mesmos, não é? Então, vamos perceber. Número 1, ágata azul. Número 2, cristal branco, cristal de quartzo, transparente. E por último temos a ametista. Não escolham pelos cristais. Eu continuo a pôr os cristais porque vocês gostam, porque fica bonito na leitura, mas não escolham pelos cristais, sigam a vossa intuição. Também olhem para as cartas e aquela que vibrar convosco, em conjunto com o cristal, não só porque... eu gosto da ametista. Eu, por exemplo, eu olho para aqui, pelos cristais eu ia para a ametista. Automaticamente, para mim, os meus olhos vão para a ametista. Mas olhem que eu olhando para as cartas, eu não vou para a ametista.
ou eu escolhia a ametista porque os meus olhos iam bater logo no cristal da ametista e iria escolher outra leitura também, ou então eu nunca escolheria a ametista. Porque na vibração das cartas não me sinto aqui, ok? Mas o meu olhar vai sempre para ali, por isso é que eu vos digo, os cristais condicionam muito, mas vocês gostam deles e esteticamente fica bonito. Vamos à leitura número 1. Ora, uma ágata azul. Estas mangas estão compridas, tenho que andar sempre a puxar as mangas. Estão a ver? Nós não perguntámos sobre amor, mas o Souzé sente-se na necessidade de nos falar diretamente sobre isso. E do que é que há a percorrer ainda, ok? Ele fala aqui de alguém que vai entrar. Ok, então o que é que nós temos aqui? O Souzé diz assim, bom, olha, nos teus caminhos vêm vitórias em relação ao amor. Ou seja, vai surgir alguém na tua vida e só ainda não apareceu porque a tua energia está em baixo. Tu condicionas a entrada de alguém. A pessoa que vem é uma pessoa forte, determinada, é uma pessoa com uma energia muito yang, portanto uma energia muito, muito forte. As cartas, elas têm muito estas imagens masculinas e femininas, mas cada vez mais, com o avançar dos tempos, eu já não sei se a gente, ao avançar no tempo, andamos para a frente ou andamos para trás, mas deixando essa consideração para lá, isto também já são coisas da idade a falar, as cartas, quando elas foram desenhadas e quando foram estudadas, havia muita necessidade de dizer se era um homem, se era uma mulher. Aqui temos um homem, mas hoje em dia nós não fazemos bem a leitura como sendo esta carta de um homem, mas sendo uma energia masculina, porque há mulheres que são mais homens que muitos homens. No conceito de força, de determinação, de lutar pela vida, lutam sozinhas. Antigamente, quando se estudou o baralho, quando se estudou o tarot, existia esta energia nas cartas que saíam masculinas de um homem forte, determinado, Hoje em dia não é necessário esta energia ser uma energia direcionada só para um homem. Portanto, eu vou-vos dizer que alguém, ainda por cima com uma leitura geral, alguém vai entrar no vosso caminho com uma energia muito forte. É uma pessoa com um feitio muito particular. Sabe o que é que quer, sabe do que é que gosta, sabe ao que vem. Só que é uma pessoa que não consegue entrar na vossa vida porque a vossa vibração é uma vibração de escassez, de medo, de insegurança em relação ao amor. Portanto, vocês querem ter alguém, porque senão no caminho não vinham vitórias com a entrada de alguém, vocês querem ter alguém, mas têm muito receio desse alguém que possa entrar. Percebem o que é que eu quero dizer? Vocês têm medo de quem é que pode vir. Se é uma pessoa, porque vocês no passado já passaram aqui algumas coisas menos boas. Se é uma pessoa que vem para acrescentar ou se é uma pessoa que vem diminuir. Então o vosso pensamento é sempre, bom, se não fores para acrescentar, nem precisa de entrar. E isso muitas das vezes limita, porque o vosso pensamento fica sempre naquela de, será? Há uma dúvida em relação ao amor, o vosso coração já foi ferido. E eu digo que foi ferido não por esta carta do coração, porque esta carta é uma carta excelente a nível de amor, mas porque temos uma pessoa que provocou no vosso passado roubo, perdas, desgaste. E foi uma pessoa perigosa. Alguém mexeu com os vossos sentimentos no passado que provocou em vocês estes medos. Então, mais do que sabermos que alguém no mês de maio vai entrar na nossa vida, porque seria essa a pergunta que iríamos fazer, mês de maio vai correr bem, vai entrar alguém na nossa vida? Ficamos a saber que o nosso coração está marcado por alguma dor que impede a chegada desta pessoa. Está alguém no teu destino, mas esta pessoa não consegue entrar porque há uma dor do passado que limita a chegada de alguém. E o Souzé diz,
É necessário que exista estabilidade emocional. É necessário que reflitas sobre os teus sentimentos, sobre a forma como tu vês o amor, sobre a forma como tu aceitas pessoas novas, sobre a forma como tu vibras no amor. O que é que eu ouço muitas das vezes? Ângela, eu gostava tanto de ter alguém, vem alguém no meu caminho, mas não há ninguém de jeito, mas não aparece ninguém de jeito, mas as pessoas hoje em dia já não prestam, mas há uma... Portanto, vocês querem alguém, mas com este tipo de afirmações, vocês estão por uma barreira. Então esta pessoa, que até me parece que é uma excelente pessoa, ok? Esta pessoa acaba por sentir esta vibração e perceber que vocês não estão prontos para que esta pessoa dê um passo em frente. Esta pessoa consegue perceber que vocês se retraem para o amor. Como é uma pessoa com caráter, não vai invadir o vosso espaço. Vai-vos deixar seguir. Porque vocês não estão preparados. Sabem aquelas pessoas que têm tanto medo de serem feridas que elas precisavam de um amor para se sentirem melhor com elas próprias, não na escassez e não na carência, mas de um colo. Só que como já foram feridas, elas preferem resguardar-se. Se é para magoar, prefiro que não entre ninguém. E esta pessoa percebe isso e não vai violar o vosso espaço. Se fosse uma pessoa sem caráter, percebem quando é que eu digo que deve ser muito boa pessoa? Se fosse uma pessoa sem caráter, a pessoa sem caráter entra, está-se pouco borrifando se estás mal, se estás bem, vem ao que vem à procura, retira de ti aquilo que quer, vai-se embora e não se importa com os estragos que deixa. Esta pessoa não. Esta pessoa percebe que estás fechado ou fechada, que estás sensível, percebe que há ali coisas que tu ainda não estás bem e então esta pessoa retrai-se. O que é necessário aqui? É que vocês consigam comunicar o que está a acontecer convosco, consigam perceber, e há aqui alguém em quem vocês confiam, que é uma pessoa que se preocupa genuinamente com vocês e leva a energia feminina. Ser uma energia feminina não significa que seja uma mulher, pode ser um homem com muita sensibilidade, um amigo com muita sensibilidade, que vos diga aquilo que eu vos estou a dizer agora. Epá, não fales assim sobre o amor, dá tempo ao que o amor aconteça. Se calhar até conhece esta pessoa. Olha, conheço fulano de tal, epá, até é boa pessoa. Dá uma oportunidade a ti, dá uma oportunidade ao amor. Vê o que é que acontece, não precisas de ser uma coisa... Deixa ver, deixa... Portanto, há aqui alguém genuinamente preocupado com o vosso coração que está partido. O que é que nós tiramos desta leitura? É mais importante do que a chegada de alguém que só chega quando o vosso coração estiver pronto. Porque nós somos energia e a nossa vibração repele ou atrai pessoas. Nós fizemos uma experiência social o outro dia com os meus miúdos. E nós tivemos, nessa experiência social, nós tivemos a programar e fomos programando resistência, barreira às pessoas. E agora vamos para o mundo e vamos comunicar com as pessoas. E no dia em que nós fomos para o mundo fechados, olhares no chão, selados, não dizemos nada a ninguém, passamos tipo quase que abutres, estão a ver? Tipo, tenho um objetivo no meio social, isto é uma experiência social, tenho um objetivo no meio social, um meio comercial social, em que envolvo-me com várias pessoas, mas a minha cabeça, e havia algumas compras a serem feitas, a minha cabeça vai estar sempre baixa, não vou olhar ninguém nos olhos, vou dizer bom dia ou boa tarde, porque a educação, não é? Em todo o lado. Dizer bom dia ou boa tarde, mas não vou olhar, não vou sorrir e vou-me manter. E o que é que aconteceu? Parecia que até as pessoas, conclusão dos meus miúdos quando chegamos. Eu digo nos meus miúdos porque isto foi feito com os miúdos mais novos, está bem? Conclusão com os meus miúdos. Quando nós chegamos, o que é que eles me dizem? Não houve carinho, não houve atenção. As pessoas automaticamente fizeram as coisas. No dia seguinte, nós fomos de cabeça erguida fazer mais ou menos nas mesmas lojas, fazer as compras, interagir, sentar no cafezinho, cada um na sua vidinha,
não fomos em grupo, em matilha, não é? Cada um na sua vidinha e tal. Experiência, no final do dia, as pessoas foram simpáticas, foram agradáveis, tu recebes aquilo que tu emanas. O que eu queria que eles percebessem era, se eles vão para o meio das pessoas, de cabeça baixa, com uma vibração de não me chateies, eu não estou aqui, não te quer ver, não quer saber, coração ferido, não quer saber, as pessoas não os veem. Ou quando veem, até têm receio, para não dizer medo, receio de haver ali uma ligação, de haver uma comunicação. A pessoa está fechada à comunicação. Não quero. Bom dia, boa tarde e acabou. Não quero falar contigo. Não quero. Venho aqui resolver um problema e acabou. Agora, se tu entras num sítio, cabeça erguida, um sorrisão daqueles, vais passando no corredor de um espaço comercial e as pessoas com quem tu vais passando, não é? Como um tolo, não é? Mas as pessoas com quem tu vais passando, se há uma troca de olhares, um sorriso. Pá, um sorriso. Não custa nada. Chegas a uma loja, vais fazer as tuas compras, olha para a pessoa que está lá, está a trabalhar, tem respeito pelo trabalho da pessoa, olha para a pessoa, sorri, diz um bom dia. Um bom dia que vá preencher o outro. Olha genuinamente para a outra pessoa. Envolve-te na energia da outra pessoa. O que é que aconteceu? Vieram de coração cheio. Muito do que eles me diziam era, parece que eu estava atraente, que eu estava visível. Ninguém fez nenhum banho de atração, ninguém usou nenhum artifício. Fomos só com a cara e com a coragem. O que é que acontece? Há reciprocidade. Mesmo que a pessoa esteja fechada, se tu paras, se tu sorris, se dizes um bom dia, do outro lado tu vais quebrar uma barreira. Agora, se tu estás fechado, se fazes um ar fechado, do tipo, não me chateies, não te aproximes, que eu mordo, pá, ninguém se vai aproximar porque tu mordes. Espera aí que a minha gata quer se deitar e ela não se está a conseguir tapar. E vocês sabem que primeiro estão os filhos, não é? Oh, minha princesa linda da mãe. Pronto. Está bom assim, meu amor? Minha coisa boa da mãe. Ela é tão linda. Gata boa. É lógico que se nós estamos abertos ao amor, o outro vai estar aberto. Quebram-se barreiras. Às vezes a pessoa está a ter um dia muito difícil. Vocês já pensaram que há pessoas que estão a trabalhar, mas estão com problemas em casa? E que o facto de vocês chegarem e serem amáveis, de sorrirem, há ali qualquer coisa que apazigua na alma do outro, tranquiliza na alma do outro. Eu não digo dar a cara à tapa, porque eu não dou a cara à tapa. Amigável, sem ser familiares. Uma coisa é ser amigável, um sorriso, um bom dia. A pessoa está, diz qualquer coisa, deixa cair alguma coisa. Epá, baixem-se e apanhem. Outro dia eu estava numa escada rolante e há uma senhora que estava à minha frente, deixa cair um gancho do cabelo. E eu baixei-me e apanhei. O sorriso da senhora, porque para mim era muito mais fácil do que ela que estava em cima numa escada rolante baixar-se para apanhar. O sorriso da senhora para mim é dizer-me obrigado. O meu sorriso para ela, nós não nos conhecemos lá de dia e provavelmente eu nunca mais a vou ver na vida. Mas naquele momento há uma empatia que se estabelece uma comunicação. Somos humanos. Parece que andamos todos armados com facas no bolso para dar facadas uns aos outros. Epá, calma, pessoal. Ninguém vai sair disto vivo. Que tal um bocadinho de... Sabem? Só um bocadinho. Fui com o Guilherme comprar umas cordas para a guitarra. E fui ver os baralhos na FNAC. Fui ver os baralhos. Entretanto, andava lá a ver os baralhos. E depois fomos beber um cafezinho dentro da... Eu fui beber não foi um café, foi uma água até. Fui beber uma água e há uma senhora, quando eu estava nos baralhos, ela sorriu. E eu percebi, estas coisas a gente percebe, né? Ela diz que quando olhou para mim pensou, é uma colega. Não me conhecia de lado nenhum, eu também não conhecia a senhora de lado nenhum. Mas ela sorriu, eu sorri, estabelece ali uma ligação. Quando eu sentei-me com o miúdo é que foi buscar a garrafa de água e tal, não sei o quê, nós sentámos, estávamos a conversar, eu tinha baralhos ali comigo.
E estávamos a conversar e não sei o quê. Entretanto, quando eu me levanto para sair, a senhora faz-me sinal para falar comigo. E ela começa a falar comigo. Ela sentiu-se à vontade para me fazer sinal. E eu fui ter com ela à mesa com um sorriso. Ok? Viesse o que viesse dali, estou desarmada, estou de coração aberto. Ok, tudo bem. Afinal, era uma pessoa que também trabalha na área. Ela mostrou uma página dela, eu mostrei-lhe o canal do YouTube. Nós não nos conhecemos uma à outra, não voltámos a falar ainda, mas espero falar com a senhora. E está tudo bem. Percebem? Para que fechar a cara? Porquê fecharmos-nos ao mundo? Às tantas, imaginem que, em vez de ser a senhora que é colega e que trabalha também com cartas, que é taróloga também, seria uma outra pessoa qualquer. E às vezes uma troca de olhares e pá, ok. Por que não? Não se fechem ao mundo. O que eu vos quero dizer com isto é casa, trabalho, trabalho, casa, fechados no vosso mundo, à espera que alguém, o príncipe com o cavalo branco, ou a princesa vos venha salvar, a princesa com o dragão e tudo vos venha salvar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Hoje em dia quem bate à porta ou é o carteiro para trazer encomendas, e foram vocês que as fizeram porque ninguém vos vai dar nada. Quer dizer, eu até estou a ser injusta que eu recebo muitas coisas. Mas ou é o carteiro ou é o homem da pizza. Ninguém vos vai bater à porta para mais nada. Disponibilizem-se. No mês de maio tentem fazer isso. É o mês de Maria, caramba. Bora lá. É o mês mariano. Bora pôr o coração em tudo. Mas o meu coração está machucado. Deixa essa pessoa no passado. É lição de vida, é experiência, é aprendizado. Faz parte da tua história. Mas deixa lá atrás. Não permitas que essa pessoa continue contigo, não estando contigo. Não permitas que esta pessoa te condicione no amor. Percebes? Não permitas isso. Não te feches porque conheceste uma má pessoa. Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Aqui há dias eu disse a um amigo meu se ele sabia a música da Adelaide Ferreira. Uma música muito antiga, pessoal, eu sou velhinha, né? Uma música muito antiga da Adelaide Ferreira. A Adelaide Ferreira é uma cantora portuguesa. E a música diz: quem perdeu foste tu, só tu e nunca eu. Afinal, o papel principal é meu. É isto. Quem perdeu foi alguém que vocês amaram que nunca vos amou. Quem perde é quem perde um amor. Vocês não perdem quando alguém que não vos amou sai da vossa vida. Alguém que vos fez isto, uma pessoa perigosa, roubo, perda, desgaste, vocês não perderam nada, foi livramento. Foi livramento. Quem perdeu foi esta pessoa, alguém que a amava. Então o papel principal é vosso. Quem perdeu foste tu, só tu e nunca eu. Afinal, o papel principal é meu. Eu posso decidir ser feliz. Com toda a bagagem e experiência de vida, eu posso decidir ser feliz, caramba. Eu já vos disse várias vezes, não viemos cá para sofrer, nós viemos cá para ser felizes. Estamos à procura de nós mesmos para caminhar numa evolução espiritual. Não entreguem a vossa vida a alguém que vos magoou tanto. Ok? Vamos para a segunda leitura? Acabou de faltar a luz. Estava a ver onde é que tinha as cartas, mas estão mesmo aqui ao meu lado. Segunda leitura.
Estas 3 primeiras cartas são extraordinárias. Esta, bom, enfim, esta também é extraordinária. Não sei se a gente não devia de anular esta, pô-la novamente no baralho, recusarmos-nos a aceitar. Já percebi, é um amor do passado. Ok, então o Souzé vai se debruçar aqui sobre uma questão do passado. Um amor do passado. Ora bem, depende das histórias, depende das pessoas, depende das situações e das circunstâncias. O amor do passado não precisa de ser uma coisa negativa. Certo? O que é que vocês acham da minha afirmação? O amor do passado, um amor que ficou no passado, ele pode já não ser um amor, no entanto, ele representou uma parte muito importante de vocês. O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que vocês têm que estar preparados que esta pessoa do passado vem com uma bomba de amor, não é? Famoso hoje em dia, o love bomb, não é? Aquela pessoa que chega à nossa vida vem com tudo, vem para arrasar, vem com tudo. Amor assim... Começa como alguém, vosso amigo, com algumas dificuldades, que viveu, compreendeu muita coisa e vem numa de novo relacionamento. Vai haver aqui uma história. Uma história a ser vivida e a ser contada. Muitas das vezes eu digo-vos, se o amor telefonar, vocês não... Se o amor não, se o passado telefonar, vocês não atendam e não respondam à mensagem. Digo-vos isso muitas vezes nas leituras. Quando a leitura me demonstra algo agressivo. Aqui, esta conversa vai ser uma conversa difícil, dura. No entanto, é uma conversa que vai limpar a vossa alma. Ok? Quando nós acabamos um relacionamento, a maioria das vezes, há uma série de situações que ficam pendentes. Aquela pessoa que foi muito importante para nós deixa de ser importante por algum motivo. E ao deixar de ser importante, há relacionamentos que quando terminam, eles não terminam de forma suave, leve, com respeito e com carinho. Eles terminam com agressividade, com dor, terminam com mal-entendidos, terminam com violência. Não é necessário que isso aconteça. O que vai acontecer aqui é que esta pessoa que vem com o sol radiante, vem trazer brilho, vem com energia criativa, vem numa de vamos começar de novo, vamos ter aqui algo para iniciar os dois, vamos ser amigos novamente, preciso que tu venhas para a minha vida, agora percebo a importância que tu tiveste depois de ter passado por algumas dificuldades, percebo, e esta pessoa está à procura de uma nova oportunidade, esta pessoa está à procura de um olhar novo para vocês. O Souzé diz que daqui, com esta mudança, vai surgir um novo relacionamento. Mas mesmo que não surgisse um novo relacionamento, façam as pazes com o passado. Quando alguém do passado vem e vem dizer que agora é que eu percebo, depois de ter passado por algumas coisas, o quanto tu foste importante, o quanto nós... Às vezes é conversa para boi dormir. Às vezes é só blá, 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 mas nós precisamos desse blá, 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 blá. Nós precisamos de perceber que aquela pessoa que esteve na nossa vida considera-nos alguém importante, respeita-nos. Isso vai fazer com que as cicatrizes comecem a sarar de forma diferente. Alguém que fez parte do vosso passado, quando regressa e vem ter uma conversa para resolver, para vos dizer que afinal aquilo que vocês mereciam ter ouvido no fim é dito, afinal vocês não passaram de bestiais a bestas, afinal houve ali uma série de coisas que a pessoa errou, que vocês erraram, os relacionamentos acabam, as pessoas deixam de gostar uma da outra, as pessoas não precisam é de se agredir uma à outra.
E quando vocês fazem as pazes com o passado, a vossa alma fica limpa. O que é que eu percebo da minha experiência de vida? Da minha experiência em consulta? Da minha experiência de vida? Eu preciso disto. Eu, Ângela. Quando eu termino um relacionamento, ou quando a pessoa termina um relacionamento, eu preciso de me sentar e de perceber que aqueles anos que eu dediquei àquela pessoa vão ser guardados com carinho. Eu preciso de perceber que as pazes ficam feitas entre nós. As pessoas podem deixar de amar. Elas não podem deixar de se respeitar. Elas não podem deixar de honrar um passado. Não precisam de carregar o passado, não precisam de se telefonar todos os dias, não precisam de voltar. Mas se voltarem, por que não? Se for bom, por que não? Entendem? Mas pelo menos este olhar, eu como Ângela, eu preciso deste olhar e que a outra pessoa me diga: tu foste importante, houve coisas que eu vou guardar sempre no meu coração, houve situações que foram... porque eu dediquei tempo da minha vida àquela pessoa. E eu preciso de dizer isso também. Fechar capítulo. Encerrar. A história fica encerrada quando há um olhar sincero. Quando não há o passar por cima, quando não há o ir fazer mal à pessoa, quando não há o cortar as pernas ao outro. Aquela pessoa foi alguém com quem tu tiveste, com quem tu te entregaste, com quem tu viveste. Se foi muito tempo, se foi pouco, para aqui isso não importa. Importa que há uma história. Eu, Ângela, preciso destes encerramentos tranquilos. Cada um vai à sua vida, mas ficamos em paz. O que é que eu vejo em consulta? O que eu vejo em consulta, vejo tanto da parte deles como da parte delas, portanto isto funciona tanto no universo masculino como no universo feminino. Dor, quando isto não é feito. Não é o voltar, é isto não é feito. A alma não é limpa. Eu vejo dor no olhar. Eu vejo pessoas que não conseguem seguir em frente porque as relações foram mal terminadas. Porque não houve a coragem de se sentarem frente a frente e de explicarem. E de explicarem 1, 2, 3 vezes e de se preocuparem se o outro fica bem para seguirem com a vida deles em frente. O parar e o dizer: eu não desejo mal nenhum. O confortar os corações. A empatia pelo outro. Aquela pessoa fez parte da nossa vida por algum motivo. Mas aquela pessoa foi um canalha comigo. Traiu-me, fez-me, aconteceu. Não se... Precisas de ouvir da boca daquela pessoa o quanto importante tu foste. Precisas de dizer que sentiste mal. A pessoa precisa de dizer... Tu precisas de ouvir. Um pedido de desculpa. Eu não preciso de desculpas nenhumas. Precisas, porque a alma fica magoada. E quando tu vês sinceridade no olhar do outro, que se arrepende, talvez nem seja para voltar, mas se arrepende e põe as pecinhas do puzzle no sítio certo, esse conforto na tua alma traz-te paz para a relação seguinte. Fica arrumado. Se a relação depois vai continuar ou não, é outro cenário. Aqui é uma relação que vai continuar. Se eu acredito em segundas oportunidades, acredito com pessoas honestas. Acredito. Acredito que conversas difíceis no fim de um relacionamento são necessárias. Mas já passaram 10 anos. São necessárias se tu continuas a sofrer. São necessárias. É preciso que os dois estejam no mesmo comprimento de onda. E aqui, quando esta pessoa vem, ela vem com o sol. Vocês precisam de ouvir isto. Vocês precisam. Vocês precisam de apaziguar uma amizade. Que afinal depois vai dar em mais alguma coisa, mas uma amizade. Foi alguém importante. Às vezes foi alguém que dormiu ao vosso lado durante não sei quantos anos. Às vezes foi alguém com quem vocês fizeram planos. Às vezes foi alguém que não foi assim tão importante, mas que teve uma importância. O honrar o nosso passado faz com que nós consigamos ir mais equilibrados para a relação seguinte. Eu estou-vos sempre a dizer, façam o luto dos relacionamentos. Olhem para o outro e tratem o outro como vocês gostariam de ser tratados. Se vocês
vão fazer o meio caminho, claro que vocês podem levar um não. É óbvio que sim. Vocês sentem-se preparados para estar cara a cara com essa pessoa e poderem ouvir um não do outro lado? Se vocês estiverem preparados para isso, então vão à procura do vosso sim. Parem e olhem para o outro. Não é para validar a porcaria que o outro fez na tua vida. É para apaziguar a tua alma. Porque muita gente sai de um relacionamento a achar que não presta, a achar que é menos. Muita gente sai de um relacionamento em pedaços, completamente despedaçado. E se tu foste o agressor da história, o outro foi alguém muito importante em alguma altura da tua vida, portanto honra essa história. Se tu és a vítima da história, que eu acho que não há vítimas e acho que nós temos sempre aqui há sempre aqui qualquer coisa que é de um e do outro. É uma história que só os dois é que conhecem e há sempre coisas que são de um e do outro. Mas se tu te sentes a vítima dessa história e se tu sentes que foste muito magoado e que a pessoa te feriu muito e que tenta limpar a tua alma para seguires em frente, para não levares restos de dor de um passado, ou então para não te fechares e achares que toda a gente é igual. Porque não é toda a gente igual. Entendem? Se vocês percebem, porque nós sentimos que a pessoa vem com boa intenção, ouçam. Se vocês estiverem com boa intenção e se sentirem que estão preparados para encarar novamente aquela pessoa, encarem novamente essa pessoa. Digam tudo o que vocês sentem. E se for preciso dizer 1, 2, 10 vezes até ficar tudo bem, digam. Não para regressar, para tranquilizar a alma. Para seguir em frente. Percebem? É tão importante que nós consigamos fazer as pazes connosco e com o passado. Em algum momento da história da vossa vida, aquela pessoa foi muito importante. Em algum momento da história da vossa vida, houve marcas profundas. Há uma lição a aprender com tudo isto. Peguem em toda esta história e honrem esta história. Se não é possível, como diz na leitura, voltar atrás, é porque não chegou o tempo de fazer o luto. E o tempo é uma coisa que vocês têm que deixar passar. Alguns de vocês vão dizer, eu não quero ver a cara da pessoa, eu não quero falar com a pessoa, eu não quero estar com a pessoa. Tudo bem, é porque ainda não chegou o tempo. Mas permitam-se, se isso acontecer como está aqui, e eu estou a dizer isto com o que tenho em cima da mesa, permitam-se a parar e a ouvir. Ouçam. Sem atacar. Ouçam. Tentem perceber o olhar do outro. Tentem entender o que é que está do outro lado. E podem chegar à conclusão que realmente aquela pessoa não vale nada, eu não a quero na minha vida, ela vai ficar no meu passado, mas as pazes estão feitas com o passado. Ou então vocês podem levar alguém para a vossa vida futura, que pertence ao vosso passado, que não vai construir futuro convosco, não vai construir um relacionamento, mas que ficou resolvido. O que é que vocês vão recordar? As coisas boas. O que é que eu pretendo com esta conversa toda? Que vocês substituam a dor, a mágoa, o sofrimento, o coração partido. Paz. Paz. As pessoas às vezes não nos conseguem dar mais porque elas não têm mais. Às vezes as pessoas não conseguem ser honestas, não conseguem ser sinceras, não conseguem estar inteiras num relacionamento porque elas não estão inteiras, porque elas não conseguem, porque elas não sabem amar. Não vamos ser os salvadores dessas almas, ok? E não vamos dar a cara à tapa, ok? Mas vamos perceber que a pessoa é só isto. Um grandíssimo filho da mãe. Pronto. E está tudo bem. Qual é a lição? Alguma coisa vocês tiveram que aprender.
Se calhar a não se envolverem mais nessa energia, se calhar que nem toda a gente é bom, se calhar... Não sei, há mil e uma lições que vocês podem ter aprendido com o passado. Mas o vosso coração fica apaziguado. Entendem? O que é que eu pretendo com esta conversa? Blá, 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 que estou com 40 minutos já de vídeo e ainda me falta uma leitura. O que é que eu pretendo com isto? Não alimentem dor, alimentem amor. Não permitam que o vosso coração e que a vossa alma esteja continuamente a ser envenenado por porcaria que vos deixaram. Reciclem. Reciclem. A partir de hoje eu não permito mais esta dor no meu coração. Eu vou reciclar isto em amor. Se o outro entendeu, porreiro. Se vocês conseguiram que o outro percebesse, que as coisas ficassem bem, porreiro. Se o outro não entende e se vocês ainda nem sequer precisam desta conversa, tudo bem. Mas não alimentem a dor. Vocês impedem um novo relacionamento, vocês impedem a vossa felicidade, tornam-se pessoas mais frias, mais amarguradas, com medos. Tirem a lição e sigam, tranquilos, livres, em paz. Dei o meu melhor, fiz o meu melhor, não foi suficiente, aquela relação terminou, ok? Amai o próximo. Siga. Siga. E está tudo bem. Afinal, conseguimos estar frente a frente, conseguimos perceber que houve muitas coisas que nos separaram, que afinal os dois estivemos errados, que afinal houve pessoas que interferiram, que afinal, sei lá, há mil e uma histórias. Esta história contém mil e uma histórias. E afinal o futuro, esta mudança, é em aliança com os dois. E nós vamos voltar a estar juntos. E nós vamos dar uma segunda oportunidade ao amor. Eu já vi muita gente passar por situações muito complicadas, separarem-se, e depois a vida amadurece as pessoas e elas quando voltam, estão completamente diferentes. E isto funciona. Porquê? Porque as pazes foram feitas. Porque houve uma maturidade. Porque houve um carinho e um respeito pelo outro. O que importa não é o fim de uma relação. É o que tu fazes com o fim da relação. E a escolha aí é a tua. Escolhes viver na dor, alimentar essa dor, e há pessoas que se alimentam da dor, ou escolhes pegar em tudo o que tu viveste, levares um tempo de luto, e às vezes a maioria, eu digo-vos isto com toda a sinceridade, por tudo aquilo que eu já vi, no mínimo são uns 3 aninhos, que a gente anda ali meio à toa. Ao fim desses 3 aninhos, a poeira começa a assentar, as coisas começam a resolver-se, começamos a olhar para fora, começamos a... Ok, a vida começa a fluir. Vamos apaziguar a alma, vamos restaurar, vamos nos permitir novamente ao amor depois de termos feito um luto. E nesse permitir novamente o amor, vamos fechar um capítulo. Não deixem portas entreabertas. Não guardem esse acesso direto à dor. Percebem? Olhem para vocês com mais respeito pela vossa história, com mais carinho por vocês, com todo o amor que vocês dedicaram ao outro, virem agora para vocês e percebam que muitas das vezes vocês estão perdidos e que estão à espera de um abraço e vocês não estão a ser simpáticos convosco, vocês não se estão a abraçar, vocês não se estão a amar e estão à espera que alguém venha salvar-vos. Só que vocês não estão a fazer as pazes com o passado para que esse alguém possa vir trazer um novo capítulo. Não vem cicatrizar feridas do passado. Pode abrir feridas ainda mais profundas. Pode haver a repetição de ciclos. Vocês andam à procura de alguém novo e vocês estão sempre a cair no mesmo. Só muda de nome e de endereço. Porque vem sempre com a mesma energia, vem sempre com a mesma coisa. Vocês estão sempre a magoar, sempre a magoar, sempre a magoar, sempre a magoar. Estão sempre a inventar histórias em cima de histórias, em cima de histórias. Parem. Parem. Olhem para vocês, caramba. Façam os passos com o passado.
Ângela, mas esta pessoa foi um grandíssimo filho da mãe. Eu também tenho na minha vida um grandíssimo filho da mãe. Ai, já fizeste as pazes com o passado. Cara a cara, não. Mas estou a caminhar para lá. Um dia vou lá chegar. Um dia vou estar frente a frente, nesta ou noutra encarnação, não sei. Mas se eu permito que essa pessoa continue a fazer-me sentir esse veneno, não. Não permito. Eu não deixo que essa pessoa continue a trazer-me veneno. A pessoa está na vida dela, está bem, acho eu. Se não está, também é problema dela. Não tenho nada a ver com isso. E eu continuo a minha vida e está tudo bem. Há coisas que eu não perdoo, por enquanto. Talvez um dia eu venha a perdoar. Talvez um dia eu tenha um olhar diferente. Se houver uma conversa. Que eu acho que mereço esta conversa. Se calhar a outra pessoa pensa o mesmo. Se calhar a outra pessoa está na mesma onda. Percebem? Fazer as pazes com o passado não é voltar. É apaziguar a alma. E eu conheço muito boa gente que se sentiu humilhada, que se sentiu maltratada, que se sentiu deixada para trás, que sentiu tanta dor no fim. Sentiu que não era suficiente, sentiu que não era boa, sentiu que não era... Dói tanto, caramba. Alguém que fez parte da tua vida, vale a pena destilar esse veneno sobre a pessoa? Para lá um bocadinho. Se calhar essa pessoa está a precisar de uma palavra tua. Eu estou-me a vir à cabeça várias pessoas que eu conheço que eu tenho a certeza que elas só queriam, ou eles só queriam, uma conversa cara a cara. E que lhe fosse explicado. E que alguém dissesse: eu errei. Eu não consegui fazer melhor. Ou eu fiz isto por isto e isto. Uma explicação qualquer. Uma explicação que as pessoas parassem e dessem um bocadinho de tempo ao outro para cicatrizar. E cicatrizassem isto. Porque às vezes foram anos a dividir a mesma cama, as mesmas despesas, os filhos, uma casa. Fica nada. Não representou nada. Não é nada. Como é que é possível? Como é que é possível? Eu não consigo entender. Na minha cabeça não me cabe isto. Tu seres o tudo de alguém e de repente seres um monte de bosta que se pega e põe-se ao sol a secar. São seres humanos, são pessoas. Vamos parar, vamos falar com o outro, vamos respeitar o outro. Ah, mas eu já disse não sei quantas vezes. Para, o outro ainda não entendeu, o outro ainda está a sofrer. Para. Ouve o outro. E segue em frente, coração limpo, vai à tua vida. Ninguém quer. Eu estou a dizer isto, não é naquela de... E as pessoas que eu me estou a lembrar nem sequer querem voltar. É que não querem voltar mesmo. Para quê? Não. Mas precisam de perceber que não foram o tal monte de bosta. Porque muitas das vezes sentiram-se o cocó do cavalo do Napoleão. E carregam essa dor. E essa marca fica lá. Para que é que andamos aqui a fazer mal uns aos outros? Não gostamos, já não interessa, já não é um relacionamento que queremos. Vamos parar, vamos olhar para o outro com respeito. Não vamos andar aqui a brincar com o coração do outro. Vamos parar, vamos falar. Pelos vistos aqui vai-se iniciar um novo relacionamento. Pronto, é porque fica tudo bem e é um novo relacionamento. As pessoas estão diferentes e começam de novo. Nada contra. Já vi muita gente ser muito feliz depois de terem passado um grande inverno separados. Tudo bem. Por que não? Se o Sr. Zé diz, quem sou eu? Quem sou eu? Ametista. O Suzé levou a mensagem do amor
muito para a dor do coração. Estão a ver? Nós começamos aqui com uma torre. Alguém que se isola em sofrimento. Ok. O que é que acontece aqui? Acontece aqui aquilo que eu vos digo muitas vezes. Nós precisamos de fazer lutos na nossa vida. O fim de alguma coisa, a morte de alguém, o fim de um relacionamento, o fim de um trabalho, vem sempre associado a uma dor. Quando nós temos que mudar alguma coisa, quando nós temos que terminar alguma coisa ao ser humano, passa sempre por uma dor. Ora, o São Zé diz aqui que há um isolamento e há um fechar de portas para se entenderem. E vocês isolaram-se e fecharam-se para reflexão. Para reflexão. Vocês passaram por alguma coisa em relação ao amor, vocês pararam. O luto é muito importante. Porque depois, o que é que aconteceu? Vocês começam a perceber a vossa intuição, quem é que vocês são, vocês encontram-se novamente. Quando nós vivemos uma relação, nós adaptamos-nos ao outro e nós somos um outro nós. Somos um outro nós. Porquê? Porque estamos a viver com alguém e adaptamos-nos à energia do outro. Então nós precisamos de separarmos dessa energia para percebermos. A espiritualidade maior traz-te aqui, juntamente com a Lua, traz-te aqui um olhar para ti e o perceber quem tu és. E isto vai demorar tempo até que venham alegrias e contentamentos novamente. Porque este luto é necessário. Dá um tempo. Aquelas relações, uma pessoa que sai de uma relação e começa outra, e sai de uma e começa outra, e sai de uma e começa outra, vai levando os pesos de relações em relações e a relação seguinte nunca começa bem. Eu não preciso deitar cartas para vos dizer isto. Experiência de vida, a idade, principalmente. Quando uma pessoa chega ao pé de mim e diz assim, eu acabei o mês passado o meu casamento e já estou com alguém, a primeira coisa que me vem à cabeça, e estou a ser muito honesta convosco, é não vai durar. Não vai durar. Mas um mês não é suficiente para fazer o luto. Pode ser. Mas a energia foi, eu terminei há um mês um relacionamento e já estou com outra pessoa. Não foi, eu estou com outra pessoa. Então tu já me estás a dizer que aquele relacionamento ainda tem peso. Por isso é que as pessoas repetem tantas vezes os ciclos. Porque elas não conseguem entender a lição que têm de aprender de um relacionamento porque não se dão tempo. Então o que é que o São Zé diz? Fecha-te, para, olha para dentro de ti, percebe novamente quem tu és e que o fim deste relacionamento pode ser só um livramento. Tenta perceber a tua intuição. Tenta ver o que é que aconteceu contigo. Chora, vira à mesa. Permite-te sofrer essa dor com tudo. Tudo. Chora, descabela-te, vira à mesa, grita, epá, faz o luto. E depois, segue em frente. Com o tempo, dando tempo, vêm as alegrias e comemorações. E vem um novo relacionamento com a estrela e vem um casal em equilíbrio. Porquê? Porque ficou resolvido. Que lição é que eu tinha para aprender aqui? Que lição é que eu tinha para aprender com este relacionamento? Tenho que ter cuidado com as pessoas, não posso isto, ou tenho que ser mais aberto aos relacionamentos, ou tenho que começar a mil e uma coisas que podem vir de lição de vida. Entendi, percebi, encaixou, sigo. Está tudo bem. Porque os relacionamentos acabam. Podem acabar. Relacionamentos que são para uma vida inteira, mesmo esses relacionamentos que são de uma vida inteira, e posso-vos falar, não vou muito longe, o relacionamento dos meus pais. Estamos a falar de alguém que está casado, eu vou fazer 53, eles vão fazer 54 anos de casados. Vocês acham que o relacionamento dos meus pais foi sempre amor? Não, o relacionamento dos meus pais foi amor. Uma vida em comum,
e 2 filhos. E depois foram altos e baixos, normais de todos os casamentos. Mas havia uma coisa, até hoje, entre eles: respeito. Amor. Amor que cresce. O meu pai é o primeiro e último homem da minha mãe. É o homem da vida da minha mãe. Este homem da vida da minha mãe não cometeu erros? Muitos eu, como filha, não devo saber. Nem quero saber. Nem tenho nada a ver com isso. Ele é meu pai, não é meu marido. Como pai, extraordinário. Como marido, não sou eu que tenho que fazer esse julgamento, é a minha mãe, eu não sou casada com ele. O meu pai, a minha mãe pode ter sido chata em alguma altura, ele pode ter pensado, sei lá, mil e uma coisa. Não sei, não faço ideia. Como mãe, extraordinária, uma mãe galinha, presente, uma avó, só tenho o meu filho como neto, uma avó incrível, uma grande mulher que soube educar os filhos, que esteve lá sempre, que continua a estar. Tenho um neto já com 18 anos. Percebem? Pela vida destas duas pessoas, houve muitos altos e baixos. Mas eles permitiram-se a seguir o caminho em conjunto. Se a minha mãe foi a única pessoa do meu pai, não faço ideia, nem quer saber. Eu sei da minha mãe porque sei que eles começaram a namorar aos 16 anos, porque as mães muitas das vezes contam-nos estas coisas, não é? Pelo menos a minha conta. Começaram a namorar aos 16 anos, começaram a namorar por carta, depois o meu pai vai para a guerra, não é? Depois volta, casam aos 26, depois nasci eu, linda de morrer para eles, não é? Como é óbvio, para eles. Depois veio o meu irmão, depois veio o meu filho, e a vida... E estão juntos até hoje. E o meu pai pode dizer que a minha mãe é muito chata, a minha mãe vai dizer que o meu pai é muito chato, o teu pai fez não sei o quê, a tua mãe fez não sei quanto. Estão ali os dois. Mas vocês acham que eles não tiveram altos e baixos? Eles têm até hoje. Às vezes dizem: ai, o teu pai esta semana estava tão chato, ele disse isto ou disse aquilo. Ai, a tua mãe esta semana... Mas eles estão ali. Entendem? Entendem? Alguém que está ali para acrescentar. Alguém que vem com a estrela num casamento, numa relação de verdade. E uma relação de verdade tem altos e baixos? Tem. E uma relação de verdade é sempre cor-de-rosa? Não. Uma relação de verdade é o crescimento de duas almas que se permitem viver juntas. Hoje em dia nós não damos tempo uns aos outros. E falo por mim. E falo por mim. Não tenho paciência para as coisas que a minha mãe e o meu pai já tiveram, um com o outro até. Eu não tenho paciência. Eu já estou a sair. Opa! Percebem? Nós hoje em dia não olhamos para o amor da mesma forma. Se calhar depois com a idade começamos a olhar. Se calhar depois de termos passado por alguns relacionamentos, aquela era a pessoa certa. Se calhar a vida depois ensina-nos que o amor tem outras nuances. E vem então um amor com a estrela. Porquê? Porque nos permitimos fazer o luto. Façam o luto dos relacionamentos. E a vida será sempre uma lotaria. Umas vezes acertas, outras vezes perdes. E palavras da minha mãe: quando não ganhas em dinheiro, ganhas em experiência. Estás sempre a ganhar. Era uma coisa que a minha mãe estava sempre a repetir. Estava e está, né? Ela hoje já não diz tanto. Mas ela estava sempre com essa conversa. Sempre. Tu nunca perdes nada na vida. Quando não ganhas em dinheiro, ganhas em experiência. Faz, arrisca, vai em frente. Se não ganhares em dinheiro, vais ganhar em experiência. E o amor é isso. Se não ganhares no amor, vais ganhar em experiência. Mas permita fazer os lutos por ti
e por quem vem a seguir. E que entra na tua vida e que merece ter-te por inteiro. Por inteiro. Então, com isto tudo, mês de maio será um mês de reconstrução a nível amoroso, não é? Não fosse maio, mês de Maria. E esta deixa final foi ou não foi bem... Foi, não foi? Uma frase para bordar na almofada. Mas é o mês de Maria, é o mês de amor. Portanto, o amor começa em nós, termina em nós. E pensem nisso para o mês de maio. O olhar de amor por vocês e pelo outro. Guardem o vídeo. Quando vocês se sentirem em baixo, ouçam novamente. Guardem o vídeo para ouvirem quando vocês já estiverem na cama. Às vezes numa noite que está mais difícil. Ouçam mais do que uma vez, porque às vezes precisamos que nos digam as coisas várias vezes até nós conseguirmos desbloquear. E aqui vocês têm vários bloqueios nestas 3 leituras. Ouçam o vídeo, guardem. Às vezes precisamos de ouvir. E ouvimos de maneiras diferentes, em alturas diferentes. A pessoa está a dizer o mesmo, mas a nossa dor faz-nos ouvir de maneira diferente. A única coisa que nós levamos de cá é o amor. Porque, olhem, a casa fica para se chatearem quando a gente morrer. O carro vai ficar, o dinheiro no banco vai ficar e o Estado fica com a maioria. Não, vocês não vão levar nada. A não ser o amor. As recordações, as memórias. Então levem uma caixinha cheia de amor. Um beijo do tamanho do mundo e até já, meus amores.